Isso, gente, os europeus estão realmente aflitos por encontrar uma solução para o pós-salão oval, né? Se é que vocês me entendem. A proposta da França e do Reino Unido para uma trégua parcial de um mês entre a Rússia e a Ucrânia acaba mostrando como os europeus estão tentando ganhar tempo para organizar uma resposta mais coordenada. A ideia de parar ataques aéreos, marítimos e a infraestrutura energética, mas continuar com os combates terrestres, parece ser uma tentativa de testar as intenções de Putin sem dar uma vantagem direta para ele. O problema é que isso também escancara a dependência europeia dos Estados Unidos. Afinal, quem vai garantir essa trégua na prática? Macron deu a entender que, sem os sistemas da OTAN, tipo mísseis Patriot, aviões e até mesmo o comando da aliança, seria quase impossível monitorar esse cessar-fogo. E sem os Estados Unidos, a Europa teria condições de bancar isso sozinha? Bom, eu acho que é difícil. Fica bem claro, gente, é que a Europa, mesmo tentando mostrar autonomia, sabe que precisa dos Estados Unidos para manter qualquer tipo de pressão sobre a Rússia. Isso apareceu de forma bem escancarada na reunião dos líderes em Londres, onde o próprio Macron reconheceu que qualquer força terrestre só entraria na Ucrânia numa segunda fase, depois de um acordo de paz. E é claro que essa prudência faz sentido, né? Porque colocar tropas europeias diretamente na linha de frente, sem um compromisso sólido de apoio dos Estados Unidos, seria praticamente um convite para um confronto direto com Moscou. O que complica ainda mais as coisas é a postura de Trump. O confronto com Zelensky no Salão Oval não só deixou o presidente ucraniano isolado, mas também gerou um clima de incerteza na Europa. A impressão que fica é que Trump está tentando jogar um balde de água fria na ideia de um envolvimento mais direto dos Estados Unidos, pressionando os europeus a assumirem um papel maior. Só que mesmo com toda a conversa sobre aumentar os gastos militares, os europeus sabem que não tem como substituir o poderio dos Estados Unidos, especialmente em termos de inteligência, apoio logístico e, claro, o guarda-chuva nuclear. E essa dependência dos Estados Unidos não é novidade. Desde o fim da Guerra Fria, a Europa foi reduzindo suas capacidades militares, confiando cada vez mais nos Estados Unidos. A própria Alemanha, que está considerando um fundo especial de 400 bilhões de euros para a defesa, está fazendo isso com pressa justamente por causa dessa incerteza em relação ao compromisso dos Estados Unidos. O problema é que, mesmo com esse aumento de gastos, a Europa não vai conseguir igualar o poder dos Estados Unidos nem tão cedo. Gente, e Putin sabe disso. A estratégia russa parece ser justamente explorar essas divisões e essa dependência europeia, mostrando que qualquer garantia de segurança sem os Estados Unidos é só conversa fiada. Outro ponto que essa proposta da trégua parcial deixa em aberto é uma questão fundamental. O que fazer com os territórios ocupados pelos russos? Enquanto isso não for resolvido, qualquer cessar-fogo vai ser visto por Moscou como um tempo para se reagrupar e por Kiev como uma rendição disfarçada. Para a Rússia, aceitar uma trégua sem garantir que a Ucrânia nunca vai entrar na OTAN ou na União Europeia seria um tiro no pé. E isso explica por que o Kremlin reagiu com um ceticismo à proposta franco-britânica. Putin quer uma vitória concreta para justificar a guerra internamente, seja manter os territórios ocupados, seja neutralizar de vez a ameaça de uma Ucrânia pró-Ocidente. Bom, e tem o lado econômico disso tudo, né? A Europa está tentando criar fundos gigantescos para reforçar suas defesas e ajudar a Ucrânia, mas a conta não fecha sem o apoio dos Estados Unidos. Não só pelos recursos financeiros, mas porque grande parte da capacidade militar europeia depende de tecnologia dos Estados Unidos. Isso, gente, desde reabastecimento aéreo até sistemas de mísseis avançados. Concorda comigo que isso coloca os europeus numa sinuca? Eles precisam aumentar os gastos militares e assumir mais responsabilidade pela própria segurança. Olha, mas sem irritar o Washington a ponto de perder esse apoio essencial. E o Trump, por outro lado, parece estar aproveitando essa dependência para fazer pressão. Aquelas críticas públicas aos Zelensky e os sinais de que os Estados Unidos não vão enviar tropas para a Ucrânia deixam claro que o apoio dos Estados Unidos vai ter um preço. E não é difícil imaginar qual, concessões europeias em outras áreas, como o comércio ou até na relação com a China. Isso faz parte daquela lógica transacional típica do Trump. Nada de graça, tudo é negócio. No entanto, como eu tenho dito, a aproximação de Trump com Putin vai além de interesse transacional. É a identificação com o que ele representa e não tem mais a ver com aquela velha dicotomia democracia liberal versus ditaduras. Essa proposta de trégua parcial acaba revelando mais os limites da Europa do que qualquer disposição real de negociar. Sem os Estados Unidos no comando, qualquer garantia de segurança parece mais um desejo do que uma realidade. E enquanto isso, quem continua pagando o preço mais alto são os ucranianos, presos numa guerra que parece longe de acabar e que cada vez mais se transforma num jogo de paciência entre Washington, Moscou e as capitais europeias.